Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na Escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Queridos, que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Nós estamos aqui para aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos na série Apocalipse. Nós temos estudado e compreendido que Deus tem uma mensagem para nós nesse livro. E você é aquele que é o servo de Deus, que é a serva de Deus, e a mensagem de Deus é para mim e para você. Por quê? Porque o Apocalipse, desde o primeiro verso, vai dizer assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, a mensagem desse livro é para nós. E nós precisamos estar abertos. Vamos começar hoje o capítulo 10. O capítulo 10 é um capítulo pequeno, mas que tem um significado magnífico. Nós precisamos aprender sobre esse capítulo fantástico que nós vamos estudar hoje. E para isso nós vamos orar, para que o Espírito Santo nos ilumine nesse instante. Amado Deus, eis-nos aqui, fracos e pequenos, sem nenhuma capacidade, mas nós contamos com a tua presença, com a promessa que o Senhor fez, que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, nos guia a toda a verdade, nos faz lembrar das tuas palavras. Nós queremos que essa verdade aconteça conosco agora, ilumine a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Olha só, aqui, queridos, no capítulo 10, então nós temos uma mensagem para a gente entender. Diz assim o texto bíblico, capítulo 10, a partir do verso 1. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão direita, um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Aqui está. Quem é esse anjo forte e poderoso que vem envolto nas nuvens? Pronto, essa linguagem de vir com as nuvens, o próprio Jesus disse que se refere à sua vinda lá em Mateus capítulo 24, a partir do verso 30 e 31. Ele diz que vai vir com as nuvens e todos os anjos estarão com eles. Então aqui, envolto em nuvens, é uma linguagem para descrever sobre Jesus. Então, esse anjo aqui nada mais é do que Jesus, é um conceito simbólico, e aí ele traz, e aí a gente percebe que também por cima da sua cabeça tem o arco-íris. O arco-íris é o símbolo da aliança de Deus com os seus filhos, desde lá de Noé. Então aqui nós temos essa compreensão, e algumas vezes Jesus já apareceu aos seus filhos como um anjo poderoso, e aqui está mais uma vez relatado. Então esse anjo aqui que aparece é Jesus. E aí nós observamos que algo bem interessante é que esse anjo tem na sua mão um livrinho, esse anjo tem, mas o que acontece com esse anjo? Ele tem esse livro aberto, mas ele pôs os seus pés, o pé direito na terra, no mar, e o outro pé na terra, ou seja, por que ele colocou o pé na terra e o pé no mar? Sabe, aqui é para dizer que esse ser que é Jesus, ele tem toda a autoridade, não importa tanto na terra como no céu, ele é a autoridade máxima. É isso que é a mensagem. Ele tem o comando, ele vai conquistar, ele já conquistou tudo. E nós podemos viver nesse reino. E aí, por que isso é interessante? Porque nós estamos começando aqui o capítulo 10. O capítulo 10 abre para começar agora visões espetaculares do capítulo 11, principalmente do capítulo 12 e muito mais do capítulo 13. No capítulo 13 vai aparecer duas bestas que se opõem a Cristo, que é o contrário. Cristo aqui, quando coloca o seu pé direito na terra e o pé direito e outro pé no mar, está dizendo: eu sou a autoridade. Mas no capítulo 13 vai aparecer duas bestas, uma que se levanta do mar e outra que se levanta da terra. Essas duas bestas que se opõem a Cristo para tentar tirar o poder de Cristo, quando isso não é possível, porque Cristo é o Senhor dos céus e da terra. Mas
Satanás usa esse recurso para tentar tirar Cristo do centro, mas nós precisamos perceber que o centro de tudo, da minha vida, da sua vida, é Cristo. Mas aí, olha só, veja só, o texto continua dizendo que esse ser tinha, esse anjo tinha esse livrinho na sua mão, e aí vem, ó, e bradou em grande voz, verso 3, e brandou em grande voz, como ruge um leão, e quando brandou, desferiu os 7 trovões, as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Aqui está. Esse ser também, quando falou, era como se fosse rugindo como leão. Quem é o símbolo também de um leão? O próprio Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Então esse ser aqui, simbolicamente, está mostrando, João está trazendo para que os servos de Deus compreendam, que é o próprio Jesus. Mas, uma coisa interessante é com relação a isso. É esse anjo que tem na sua mão um livrinho. E aí, nós vamos ler agora a partir do verso 8, diz assim, a voz que eu ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, tomam e devora ou come-o. Certamente ele será amargo no teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Verso 10, tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui está, para a gente entender então, que livrinho é esse que João recebeu a ordem de tomar da mão do anjo, que é Deus, e comer. E aí tem algo interessante, quando ele toma esse livro, que come, na boca era doce, era uma mensagem maravilhosa, mas quando chega no estômago, ele se torna amargo. O que isso representa? Esse livrinho, segundo os estudiosos, esse livrinho representa o livro de Daniel, que era um livro selado, mas que agora no período nosso, ali nesse período, ele se tornou um livro aberto, de fácil acesso, em que nós podemos ler e entender a mensagem, e essa mensagem é uma mensagem de salvação. E aí, nós temos como personagem, quando aconteceu isso, que leu e estudou, foi um dos grandes homens do passado, foi Guilherme Miller, que era batista e começou a pregar a mensagem da volta de Jesus nos seus dias. E essa mensagem era tão doce para todos que ouvia, principalmente na América, mas também espalhou para a Europa e para o mundo todo a mensagem de que Jesus estaria voltando. Porque ele, ao estudar uma profecia lá de Daniel, onde dizia que até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado, capítulo 8, verso 14, ele entendeu, e os seus outros amigos, ao estudar junto, que aquela profecia estava fazendo uma referência à volta de Jesus para purificar a terra, porque eles entendiam, era um conceito da época, que a terra era como se fosse o santuário e na volta de Jesus ele ia purificar a terra. Então essa mensagem foi tão boa, tão doce, eles pregavam com muito entusiasmo e as pessoas se convertiam, se preparavam para esse evento que era a volta de Jesus. Aí, segundo a história, eles venderam as suas posses, venderam os seus tudo que tinha para esperar a volta de Jesus, mas eles marcaram até data. Eles, pela compreensão, pelo estudo profundo da palavra de Deus, eles marcaram que Jesus estaria voltando, Miller e todos os outros, que Jesus estaria voltando em 22 de outubro de 1844. Mas só que chegou essa data e Jesus não voltou. Aquela mensagem que era tão doce, tão maravilhosa, que eles comeram e tinham prazer, mas agora quando chegou o estômago, quando Jesus não voltou, ficou amargo, ficou uma decepção das piores. E aí aquele povo que estudava ali com Miller, tiveram 3 grupos.
O primeiro grupo continuou marcando datas e Jesus não voltou. O segundo grupo abandonou completamente a verdade, mas um terceiro grupo continuou estudando para entender. Então eles viram que a data estava certa, o evento é que eles erraram, porque não era a volta de Jesus, mas era Jesus Cristo no santuário celestial, passando do lugar santo para o lugar santíssimo, para começar o seu ministério de juízo investigativo. Então, a partir de 1844, nós começamos o juízo investigativo, que é a fase final do ministério de Cristo, que representava também no santuário terrestre, para que Jesus, quando concluir essa fase, ele volta. Ou seja, Jesus está próximo de voltar. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos viver essa mensagem. E aqui essa mensagem se cumpriu. E aí, a partir desse momento, quando esses adventistas, que era liderado por Miller, que era batista, mas era só adventista. Então, a partir daqui, esse grupo se uniu, continuou estudando, e aí nasceu, a partir desse momento, a igreja adventista, que aguarda a volta de Jesus, mas que agora guarda o sábado. Então, a igreja adventista do sétimo dia nasceu após uma decepção, o grande desapontamento. Assim como você pode pensar, como foi que nasceu a igreja apostólica? Depois do grande desapontamento da morte de Jesus, os discípulos ficaram decepcionados, mas eles depois tiveram e compreenderam que Jesus precisava passar por isso. E aí esse grupo também, ao estudar a Bíblia, percebeu que eles precisavam passar por essa decepção, mas eles buscaram e tiveram muito mais fé na palavra de Deus e entregaram-se completamente a Jesus. E agora esse grupo, ainda hoje, nós pregamos de que a volta de Jesus vai acontecer, mais cedo ou mais tarde, a gente não sabe, mas Jesus vai voltar, porque a palavra dele se cumpre em todos os aspectos. Então eu e você precisamos nos preparar para esse encontro com Jesus. Creia nisso, Jesus é esse grande anjo poderoso que tem autoridade, pisa no mar e na terra, e eu e você precisamos adorar Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, e vamos orar nesse instante. Amado Deus, ajuda-nos, Senhor, a te adorar, porque o Senhor é soberano, o Senhor tem todo o domínio no céu, na terra e no mar. Por isso nós te adoramos, ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos a ti, por Jesus, amém.